o qual, tendo chegado, aproveitou muito aos que pela graça criam, porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. Amém. Nosso Deus, mais uma vez, nós elevamos a nossa voz em oração ao Senhor, para pedir a sua misericórdia nesse momento em que nós vamos meditar na sua palavra. Pedimos que perdoe os nossos pecados, tudo aquilo que servir ou que iria servir de impedimento, Senhor, para desviar a nossa atenção, para desviar a nossa concentração, ou para minimizar a reverência e o amor que devemos dispensar à pregação da sua palavra, tudo isso seja dissipado no poder e na autoridade do nome de Jesus. Quebre o nosso coração, humilhe o nosso coração, dá-nos um coração quebrantado, dá-nos ouvidos, Senhor, para ouvir aquilo que o Senhor tem a nos ensinar nesta noite. Tem misericórdia do teu servo, que vai falar a sua palavra, que o Senhor seja o nosso professor, que o Senhor seja o nosso pastor, que o Senhor seja o nosso mestre essa noite. Eu lhe peço humildemente que o Senhor ensine o seu povo, Senhor. Nos ensine para que cresçamos um pouco mais na imagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, durante muitos anos da minha vida, eu me dediquei ao estudo da guitarra. Estudei guitarra há muitos anos da minha vida. E eu me lembro muito bem, hoje eu já não toco mais, né? Malemar toca um violão aqui. Mas eu toquei muito bem em uma época da minha vida. Mas essa habilidade com os dedos, a velocidade com as mãos, a técnica de palhetado, o movimento, a lei do mínimo esforço que aplicava na guitarra, tudo isso levou muito tempo para se adquirir. E muito tempo de dedicação e estudo. Eu trabalhava, saía às 3 horas do trabalho e voltava para casa, a primeira coisa que eu fazia era pegar a guitarra. Pegava a guitarra e ficava às vezes até 10, 11, meia-noite estudando, tocando. Minha mão às vezes ficava dolorida de tanto estudar guitarra. E eu consegui ver os resultados. Enquanto eu estudava, eu me fazia a seguinte pergunta: Bruno, você é uma pessoa excelente naquilo que você faz? Essa pergunta sempre ecoava na minha mente. Será que eu sou excelente? Será que a minha palhetada está correta? Será que eu estou tocando de forma limpa? As pessoas conseguem ouvir com exatidão, com perfeição o que eu estou tocando? Havia uma preocupação no meu coração de ser excelente naquilo que eu fazia. E quando nós falamos do reino de Deus e olhamos para essa passagem, nós vemos a história de um homem que em alguma medida tinha essa preocupação. A preocupação em ser excelente enquanto ele era usado por Deus. Se nós queremos ser usados por Deus, essa preocupação também deve estar na nossa mente. Será que há excelência naquilo que nós estamos fazendo? Nós vamos tirar 3 lições dessa passagem aqui, que vão, de certa maneira, nos humilhar a respeito do compromisso que nós temos dispensado no reino de Deus. E nós vamos ser confrontados essa noite a respeito dessa excelência, se nós estamos de fato sendo excelentes, bons naquilo que fazemos para Deus, naquilo que nós exercemos em nossos ministérios. Mas antes, deixa eu fazer algumas considerações aqui. O livro de Atos, irmãos, ele foi escrito por Lucas, o mesmo autor do Evangelho de Lucas. Ele foi o único gentil, provavelmente o único gentil a escrever a Bíblia. Toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, exceto Lucas, eram judeus que escreveram esses livros. Lucas provavelmente, os historiadores dizem que ele não era um judeu, ele era alguém que acompanhou o apóstolo Paulo, mas era um gentil convertido ao cristianismo. E também, como eu disse, ele era autor do 3º Evangelho. Alguns estudiosos dizem que o livro de Atos, ele foi escrito para proteger ou para ser usado como uma defesa do apóstolo Paulo no seu julgamento quando ele foi preso em Roma. Os irmãos observaram, não precisa fazer isso agora, mas o evangelista Lucas, ele já inicia o livro de Atos, e assim também como o evangelho de Lucas, se dirigindo a um homem chamado Teófilo.
ele diz ao excelentíssimo Teófilo, provavelmente era alguém muito importante do Império Romano, e que ele escreveu esses documentos. Lucas era um historiador, e ele escreveu esses documentos provavelmente para defender o apóstolo Paulo, que estava sendo brutalmente acusado pelos judeus, pelos romanos, como sendo um perturbador do Império de Roma. Então ele escreve esses documentos para provar que o apóstolo Paulo não era aquilo que estavam dizendo a respeito dele. Se os irmãos observarem, há uma centralidade na figura do apóstolo Paulo depois da sua conversão em Atos capítulo 9. Ele enfatiza o ministério do apóstolo Paulo, as suas viagens missionárias, mostrando como ele era um homem que serpentes mordiam, picavam ele e ele não morria. Ele era um herói, quase que um herói, que no meio do naufrágio ele não afundou, um homem que venceu intempéries, muitos empecilhos, até chegar em Roma para evangelizar. Então o objetivo, dizem alguns estudiosos, era proteger o apóstolo Paulo. E também, se os irmãos observarem, Atos, ele não tem um final. Assim que o apóstolo Paulo chega em Roma, o livro acaba. Então parece que quando ele chegou em Roma, Lucas não tinha mais nada a dizer a respeito do que havia acontecido com o apóstolo Paulo. Essa também é uma maneira de justificar esse pensamento de que Atos foi escrito, portanto, para defender o apóstolo Paulo em seu julgamento. A passagem que nós lemos aqui, ela está na terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. Ele fez 4 viagens, contando com a viagem que ele foi preso para Roma, mas em que ele de fato saiu com o objetivo de pregar e instituir, estabelecer igrejas, foram apenas 3 viagens missionárias. E a ideia da passagem aqui, irmãos, se nós fôssemos perguntar o que esse texto que eu acabei de ler está querendo nos dizer de maneira geral aqui, é mostrar como o evangelho de Jesus Cristo estava sendo levado aos judeus e gentios também, para que eles crescem em Cristo como o verdadeiro Messias que as promessas do Antigo Testamento haviam anunciado. O objetivo do texto, apesar de falar de Apolo aqui, eu já vou esclarecer isso melhor para os irmãos, o objetivo central do texto é mostrar como o Evangelho de Jesus Cristo estava chegando agora a judeus. Os judeus estavam, alguns deles, porque Apolo era judeu, ele estava crendo em Cristo como Messias que havia de vir de acordo com as profecias do Antigo Testamento. E também os gentios estavam se convertendo com a pregação desses homens que Deus usava. No entanto, meus irmãos, quem é esse homem que conseguiu tal façanha? Quem é esse homem que conseguia converter judeus, persuadir judeus, convencer judeus de que Jesus era o Messias? Quem era esse homem que, com o poder da sua oratória, que com a sua articulação, como que o texto diz aqui, um homem fervoroso de espírito, um homem que era diligente, um homem que era poderoso nas Escrituras? Quem era esse homem que conseguia ser usado por Deus e conseguir tanto êxito na pregação do Evangelho? Eu não sei se você já foi pego nessa situação em que você pensa assim, poxa, mas eu falo de Jesus para as pessoas, mas as pessoas não se convertem. Eu tenho plantado, mas não tenho tido resultados na obra missionária. Então nós vamos ver aqui algumas lições que nos ensinam o que trazia êxito para Apolo na conversão tanto de judeus quanto de gentios. E para conectar isso que eu estou falando com os irmãos, com toda a ideia do plano divino. Quando nós falamos de obra missionária, eu quero que os irmãos se atentem para isso. Nós estamos falando apenas de uma regra que a igreja deve obedecer. Afinal de contas, é uma regra. Jesus disse que nós devemos ser testemunhas dele, em todos os lugares. Ele disse que nós devemos começar em Jerusalém, assim os judeus começaram em Jerusalém, passaram para a Judéia, foram até Samaria os gentios, e depois foram até os confins da terra. É uma responsabilidade de todo cristão. Você está aqui, e permita-me lhe dizer, você está aqui com uma missão de cooperar. O apóstolo Paulo disse que nós somos cooperadores de Deus, cooperar com uma missão divina. Você foi encarregado de uma grande responsabilidade, de participar da missão de Deus nessa terra. Os teólogos chamam de teodiceia. O que Deus está fazendo no mundo? Deus está salvando pecadores. E como Deus faz isso? Usando a minha vida e usando a sua vida,
para salvar aqueles que de antemão Ele predestinou para fazerem parte do seu povo. Veja, né, nós vemos aquele filme do Tom Cruise lá, Missão Impossível, né? A gente fala, nossa, que ele é o herói que foi chamado para uma grande missão. Você também. Só que a sua missão não é impossível. Cristo está do lado da igreja e por isso nós teremos bons frutos e bons resultados na pregação do Evangelho. A primeira lição que nós aprendemos aqui, Bruno, como eu posso ter bons resultados? Como eu posso ser usado por Deus? Primeiro, nós devemos ter conhecimento. Se você quiser anotar aí na sua Bíblia, do verso 23 ao 25, este homem, Apolo, claramente a Escritura diz que ele tinha conhecimento. Bruno, por que eu não tenho resultado na pregação? Às vezes, é por falta de conhecimento. O texto diz que ele era um judeu de Alexandria. Por ser judeu, obviamente ele já foi instruído desde a meninice, desde criança, na Torá, foi ensinado, foi circuncidado, né? Lá quando nós lemos Deuteronômio capítulo 6, nós vemos que todo judeu tinha a responsabilidade de inculcar a lei de Moisés na cabeça dos seus filhos. Ele já era instruído desde pequeno, mas o texto diz que ele era de Alexandria também. Alexandria, provavelmente Apolo era um judeu helênico, ou seja, um homem que também usufruía da cultura grega, dos filósofos, dos grandes filósofos gregos. Ele era um homem instruído, um homem que era um grande intelectual da época. Alexandria era um centro de educação e filosofia. Foi lá que surgiu um grande pensador, não sei se os irmãos conhecem, mas um pensador chamado Filo de Alexandria. Em Alexandria tinha a maior biblioteca do mundo antigo. Olha só, Alexandria era um lugar onde as pessoas queriam ir para aprender, para conhecer mais. E Apolo era um judeu de lá. Filo de Alexandria foi quem criou um método alegórico de interpretação das Escrituras. Filo, ele queria alegorizar Moisés, platonizar Moisés. De qualquer maneira, apesar dos erros que ele cometeu, era um homem dedicado ao conhecimento, à busca por informações a respeito de quem Deus é e do que Deus está fazendo no mundo. É bem provável que essa eloquência que o texto diz de Apolo aqui, devesse a essa capacidade que Apolo aprendeu lá em Alexandria, de debater, de ser articulado, de argumentar, de ensinar, de refutar falsas filosofias, falácias, falsos ensinamentos. Irmãos, o apóstolo Paulo diz que nós devemos levar cativo toda inteligência, toda mente cativa aos pés de Jesus Cristo. O apóstolo Pedro diz que nós devemos estar preparados para responder com mansidão quando as pessoas perguntarem a respeito da nossa fé. E pasmem os irmãos, mas a maioria dos crentes não sabem explicar a sua fé. Faça o desafio, não precisa ser agora, não precisa olhar para o seu irmão que está do seu lado, não. Faça o desafio. Quando você encontrar um crente na rua, pergunte para ele por que Cristo morreu. Pergunte. Sabe o que ele vai dizer para você? Para perdoar os nossos pecados. Aí você vai falar para ele assim: jura? É claro, mas o que isso significa? Deus não poderia ter perdoado sem ter sacrificado o seu filho? Pergunte para ele a respeito da doutrina mais básica da fé cristã, que é a justificação pela fé. Pergunte para ele o que é justificação pela fé. Você vai encontrar, irmãos, de 10. Eu desafio você, 1 ou 2 que sabem responder essas perguntas. Pede para ele não explicar, mas pelo menos articular teologicamente a doutrina da Trindade. Pergunte, desafie ele. E é assim que nós queremos levar mentes cativas aos pés de Jesus Cristo, se nós não sabemos falar a respeito da nossa fé? Sabemos o nome dos 12 jogadores, ou 11, né? É 11 ou 12 jogadores? É 11, né? 12 é quando o juiz está roubando, né? É 11 jogadores do time de futebol. Sabemos o nome dos personagens das novelas. Tem gente que chega, né? Às vezes para mim e fala assim: Bruno,
Eu assisti a novela lá da Record, e aí aquele personagem lá, o fulano de tal, eu falo, olha, esse personagem não existe. A novela que inventou isso. Não está na Bíblia. Porque o que molda a teologia dessas pessoas não é a leitura, não é estudo das Escrituras. Quantos livros você leu esse ano a respeito da Bíblia? Como estão os seus devocionais diários? Tem gente que só lê Salmos e acha que Salmos é fácil de interpretar. Lê Salmo porque está falando lá de lamentação, acha que Salmo está sempre falando com ele. Porque tem medo de ler Apocalipse, tem medo de ler Naum, tem medo de ler Miqueias, tem medo de ler Abacuque, às vezes nem acha, nem sabe que Abacuque está na Bíblia. Por quê? Porque falta conhecimento. Pessoas sem conhecimento não vão conseguir ter bons resultados na evangelização, muito pelo contrário. A falta de conhecimento, ela fecha a nossa boca. Fecha. Sabe por que a gente não fala? Porque tem medo. Medo de que as pessoas perguntem e a gente não saiba responder. Medo de que as pessoas confrontem coisas reais da vida cristã e a gente não esteja preparado para responder. O texto diz aqui que este homem, irmãos, ele era eloquente. A palavra eloquente nós usamos normalmente para dizer para pessoas que falam bem. Nossa, irmão, você é muito eloquente, você fala bem, mas a palavra no grego eloquente aqui é logia. A palavra logia vem de logos, que é palavra. Eloquente, uma tradução mais ideal aqui, é culto. Um homem culto. Um homem inteligente. Irmãos, os irmãos sabem por que o nosso catecismo menor ele foi escrito? Sabe? Nós temos 3 documentos de fé, 3 símbolos de fé. A Confissão de Fé de Westminster, o Catecismo Maior e o Catecismo Menor. Sabe por que foi criado o Catecismo Menor? Para ensinar crianças. Para catequizar crianças. E nós não sabemos o que está escrito no Catecismo Menor. Nós somos adultos. Deveríamos saber. Deveríamos ter um exemplar em casa da Confissão de Fé de Westminster, do Catecismo Maior, do Catecismo Menor. Deveríamos ter um exemplar de teologia bíblica, um exemplar de teologia sistemática. Eu quero saber, eu quero conhecer a palavra de Deus. Eu quero estar preparado para ensinar pessoas, para destruir os argumentos contra o meu Redentor. Eu quero estar com a minha espada desembainhada, pronta para a batalha, para quando o inimigo e seus demônios tentarem cativar, prender, seduzir uma mente, eu possa cortar esses laços com a palavra de Deus e levar essas pessoas que estão cativas à fé em Jesus Cristo. Eu preciso estar preparado, irmãos. Qual é o propósito desse elogio aqui? Por que a Bíblia está elogiando Apolo? Por que a Bíblia está falando bem de Apolo a respeito do conhecimento? É para lembrar os leitores a respeito dessa responsabilidade. Irmãos, olha aqui para mim. Há um papel muito importante na intelectualidade da vida cristã. Eu sempre digo isso para os jovens, eu não sei se eles gostam, mas também não estou nem aí se eles gostam. O cristianismo é a religião do livro. Como que Deus se revelou para a gente? Com desenho? Desenho animado? Não. Foi com teatro? Foi com cartazes? No farol, Jesus te ama? Não, irmãos. Jesus se revelou a nós pelas Escrituras, pela revelação da palavra. E nós temos que buscar sedentos para aprender o que Deus tem a nos ensinar aqui.
Há um papel do intelecto. Eu estava falando aqui dos documentos de fé. Os puritanos, eles eram homens extremamente instruídos. Homens como John Owen, Jonathan Edwards, eles eram não só teólogos, eles eram eruditos. Conheciam filosofia, conheciam as artes. Alguns deles eram matemáticos, cientistas. Eram homens extremamente preparados em todas as áreas da vida. Isso serve para mim e para vocês. Devemos crescer em conhecimento para estarmos preparados para falar a respeito da vida cristã. O texto diz aqui que ele era poderoso nas Escrituras. Eu gosto dessa expressão, poderoso nas Escrituras. A palavra poderoso aqui no grego é dinamis. A palavra... eu sei que é um anacronismo aqui, mas só para os irmãos entenderem, essa palavra no grego, ela é usada para dinamite. Dinamis, poder, poderoso. Era um homem que, quando falava, as pessoas ficavam assim, meu Deus, que coisa impressionante, como que ele é tão articulado assim? Alguém falava, mais nada, ele tinha uma resposta. Mas por que, como assim o Messias morreu? E ele, ele tinha sabedoria para defender a sua fé, tinha conhecimento. Oswald Smith, um pastor presbiteriano, que escreveu um livro chamado O Homem que Deus Usa, ele diz o seguinte: Deus não pode usar um homem que duvida da sua palavra. A.W. Tozer diz o seguinte: nunca vi um cristão útil que não seja estudante da Bíblia. Como está a sua leitura da Bíblia? Como está o seu nível de dedicação aos estudos da palavra de Deus? Não há como fazer a obra missionária, irmãos. Isso aqui, essa noite aqui, Deus fez da nossa igreja um quartel-general. Ele vai preparar as nossas vidas, vai nos dar as ferramentas e armas para que a gente possa falar de Jesus Cristo lá fora. Ele tem feito isso, inclusive na escola dominical. Pastor, me permita aqui, viu? Eu sei que eu não sou o pastor da igreja, mas, irmãos, crente que falta em escola dominical, nunca, mas nunca vai conseguir levar alguém à fé em Jesus Cristo. Nunca. Crente que falta em escola dominical, nunca vai crescer no conhecimento da palavra de Deus. Então repense sobre isso e comece a dedicar-se a estudar a palavra de Deus. Nós precisamos de conhecimento. A Bíblia diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Jesus diz, vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras e o poder de Deus. Por que crucificaram Jesus? Por falta de conhecimento das Escrituras. Por que nós tropeçamos tanto, irmãos? Por falta de conhecimento das Escrituras. Conhecer as Escrituras nos livrará de muitas quedas, muitos pecados, e nos dará muito poder para falar de Jesus Cristo com autoridade, lá fora, no trabalho, na universidade, no dia a dia, onde você estiver. Sua mente vai estar borbulhando. O salmista diz assim, a minha língua, parece que eu estou vendo ele fazendo assim, é a pena de um destro escritor, eu quero escrever os salmos. Ele queria falar da palavra. Jeremias, quando comeu do livro que era a palavra, ele falou, meu Deus, é como um fogo que queima dentro de mim, não posso me calar. O apóstolo Pedro, quando depois de baterem, chicotearem eles, falaram, agora para de falar de Jesus, ele falou, como que eu vou parar de falar? Como? Está queimando aqui dentro, queima aqui dentro. Se nós tivermos a palavra como um fogo no nosso coração, irmãos, esse bairro vai pegar fogo, essa igreja vai ficar pequena, o tanto de gente que Jesus vai trazer aqui. Mas tem que amar a palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus. Não há como conhecer a Deus sem conhecer a sua palavra. Em segundo lugar aqui,
o homem de Deus ele deve ter humildade. Anote aí, apenas o verso 26. Ele deve ter humildade. Veja que, quando nós olhamos para Apolo, eu acho que se eu conhecesse Apolo, Kelson, eu vivia atrás dele. Estou falando sério. Esses termos aqui, eles me alegram muito. Poderoso nas Escrituras. Homem fervoroso de espírito. Fervoroso de espírito aqui, irmãos, não era fervoroso do Espírito de Deus. Não era pentecostal não, viu? Fervoroso de espírito é do seu espírito. É o espírito dele. Ele era um homem intenso, o texto diz. Um homem animado. Sabe aquela pessoa, vamos pregar, vamos para a rua, vamos falar. Nada de dormir até meio-dia no domingo, vamos para a igreja e tal. Ele era esse tipo de pessoa, fervorosa de espírito. E o texto diz que ele ensinava diligentemente. Não sei como é que está a versão ARA aí, mas a minha versão diz que ele ensinava, isso está no verso 25, ele ensinava diligentemente. Acho que na versão de vocês diz com precisão. Ele ensinava com precisão. O que é precisão? Com exatidão. Ele sabia os termos no grego, ele sabia os termos no hebraico. Ele sabia o que a Bíblia estava dizendo, ele sabia argumentar, ele era preciso no que falava, ele não errava um tiro. Preciso! E aí você pensa assim, bom, esse homem não precisa aprender mais nada. Ele é um homem poderoso nas Escrituras, ele é fervoroso de espírito, ele ensina diligentemente, mas o texto diz que ele conhecia apenas o batismo de João. Quando Priscila e Áquila ficou vendo o sermão de Apolo, eles pensaram assim, está faltando alguma coisa. O texto não diz o que estava faltando na pregação de Apolo, mas estava faltando alguma coisa. E o texto diz que eles levaram para casa Apolo, Priscila e Áquila convidaram, vamos tomar um café? Apolo foi. E lá, o texto diz no verso 26, que eles declararam para Apolo, mais precisamente, a respeito do reino de Deus. Apolo e outros, os irmãos podem ver depois no capítulo 19, apenas haviam conhecido parcialmente a obra de Deus em Cristo. Alguns haviam sido batizados apenas no batismo de João. E o batismo de João não é o nosso batismo, deixando bem claro aqui para os irmãos. Tanto que depois, no capítulo 19, as pessoas que criam apenas no batismo de João foram batizadas novamente. O nosso batismo é o batismo da nova aliança. É o batismo de Cristo, é o batismo que insere as pessoas na nova aliança, e o batismo de João não era o batismo da nova aliança, era um batismo para arrependimento. Alguns teólogos chamam de batismo de transição, e não batismo da nova aliança. Mas o que me deixa intrigado aqui, irmãos, é que Apolo, esse homem conhecedor, esse homem poderoso nas Escrituras, esse homem que ensinava com precisão, ele parou para sentar e ouvir Priscila e Áquila corrigirem ele a respeito de uma falha na pregação dele. Isso é humildade. Veja, Apolo, existem duas lições importantes aqui. Primeiro, o fato de ele não saber tudo não foi um impeditivo para ele pregar. Vocês já viram pessoas também que argumentam assim, Bruno, mas eu sei, mas não sei muito. Então, vou ficar quieto. Apolo sabia, e ele não sabia tudo, mas mesmo assim ele pregava. Irmãos, nós nunca vamos saber tudo. Hoje nós conversávamos lá em casa a respeito da profundidade da Bíblia Sagrada. É uma coisa assim que se você começar a estudar, você vai ficar fascinado, você nunca mais vai parar. Nós nunca vamos saber tudo a respeito da Bíblia. Portanto, o fato de nunca sabermos tudo não deve ser uma razão para a gente ficar quieto, a gente tem que falar. Essa é a primeira lição. E a segunda lição que nós devemos aprender aqui é que nós devemos, apesar de não sabermos tudo, nós sempre teremos alguma coisa para aprender com outra pessoa. Aqui no Jaguara não tem, mas uma igreja que eu congreguei, tinha um irmão que uma vez disse assim para mim, Bruno, eu não vou para a escola dominical, porque o irmão que ensina lá, ele sabe menos do que eu, então eu não vou. Aí eu falei para ele assim, rapaz, não faça isso. Primeiro, que se você sabe mais do que ele, então vá lá para ajudá-lo, para ensinar também. E segundo, não existe ninguém que não tenha alguma coisa para aprender com o mais humilde dos irmãos. A gente sempre está aprendendo, irmãos.
Por isso, mais uma vez, a importância de nós estarmos no culto, durante a semana, na escola dominical. Eu costumo dizer para os jovens também que cada aula de escola dominical é um tijolinho que eu consigo colocar lá. Eu falo pouco na escola dominical, os irmãos já perceberam lá, 2 horas. Mas eu coloco, em 2 horas eu consigo colocar um tijolinho lá. Um tijolinho, que eles saem refletindo sobre um ponto da teologia, e isso amadurece a vida deles. Então, cada culto que você vem, cada escola dominical, cada reunião de oração, cada meditação, cada devocional, um tijolinho que é colocado no seu conhecimento de Deus e de quem Cristo é. E você vai amadurecendo, vai crescendo até chegar à estatura de varão perfeito. Você sempre tem alguma coisa para aprender. Nós temos que ter humildade, irmãos, para baixar a nossa cerviz e falar: eu preciso aprender de Jesus Cristo. Nós somos muito orgulhosos, achamos que sabemos tudo, quando na verdade temos muito ainda para aprender. Você pode estar se perguntando assim: irmão Bruno, o que é humildade? Humildade, de acordo com o apóstolo Paulo, é ter um conhecimento honesto e correto a respeito de si mesmo. O homem humilde, diferente do que alguns pensam, que humildade está ligada a usar roupa simples, né? Nossa, aquela pessoa tão rica, mas tão humilde, por quê? Porque ela usa roupa simples. Ela pode ser extremamente arrogante com roupa simples. Humildade não tem nada a ver com roupa. Humildade está ligada com uma disposição do coração, a ter uma percepção correta de quem você é. Eu sou pecador. O que eu tenho, eu recebi de Deus, de graça, não veio de mim. O apóstolo Paulo diz: o que é que você tem que não tenha recebido, rapaz? Tudo é graça. Quem sou eu para dizer alguma coisa, para achar que eu sei mais do que alguém? Todos nós precisamos aprender de Jesus Cristo. Veja o que Paulo diz, irmãos, em Romanos. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 12, verso 3. A Kel vai colocar aqui, para os irmãos lerem aí comigo. Romanos, capítulo 12, verso 3. Acompanhe comigo, livro de Romanos, carta do apóstolo Paulo, melhor dizendo, aos Romanos, 12, verso 3, que diz o seguinte: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, aí ele vai dizer o que é humildade, que não tenha de si mesmo mais alto conceito do que convém, mas que pense de si sobriamente, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. A King James traduz do seguinte jeito: não considere a si mesmo além do que convém, mas ao contrário, tenha uma autoimagem equilibrada. Como é que diz a versão de vocês aí? Pense com moderação. É olhar para si mesmo no espelho? A Kel às vezes brinca comigo, né? Que eu me arrumo, eu olho para o espelho e falo: meu Deus, que homem bonito. Ela dá risada. Por quê? Por certo eu preciso ler mais esse texto aqui, né? Tem uma concepção errada de si mesmo. Mas eu usei como exemplo, mas tem pessoas que a respeito da sua pessoa, ela entende errado quem ela é. Ela acha que é maior do que os outros. Eu não vou para a igreja, eu já sei tudo. Oxe, o que o pastor tem para me ensinar? O que o Bruno tem para me ensinar? Não preciso. Irmãos, Satanás, ele se aproveita desse orgulho do nosso coração. E nós perdemos muito por causa disso, porque nós precisamos sentar aos pés de Jesus e dizer: Senhor, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Eu preciso aprender. Por mais que eu já tenha lido muitos livros, por mais que você já seja formado em teologia, tenha diplomas, tenha alguma formação acadêmica, você sempre tem algo a aprender do nosso Senhor Jesus. Nós nunca somos tão sábios ao ponto de não termos mais nada a aprender com outro irmão. E nunca nós somos tão limitados ao ponto de não ter nada a ensinar a alguém também. Você tem algo a ensinar e muito a aprender. Terceiro, para concluir aqui, Apolo, ele tinha conhecimento, ele tinha humildade e ele também tinha muita disposição, que vai do verso 27 ao verso 28. Perceba as expressões que estão nos versos anteriores também. Ele era fervoroso de espírito, ele ensinava diligentemente, com precisão, ele falava com ousadia, falava com veemência, ele convencia, o texto diz, publicamente aos judeus. Vocês percebem essa expressão publicamente? Quer dizer, nas ruas, nas praças.
Apolo vivia debatendo. Como Paulo, que foi no Areópago convencer os gregos a respeito da divindade verdadeira. Ele debatia, ele não perdia tempo, ele estava sempre falando. Ele era um homem disposto. Irmãos, já viu aquela musiquinha das crianças lá? Deus não quer preguiçoso em sua obra. Dá um ré maior aí, estou brincando. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Nunca vi um hino tão bíblico. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Deus quer gente disposta. E eu falei isso sexta-feira com a sala de catecúmenos, ou foi domingo, não lembro, com os jovens, mas eu sei de uma coisa: a igreja precisa de trabalhadores. Jesus disse: grande é a seara e poucos são os ceifeiros. Eu quase falei cearense aqui. Grande é a seara e poucos são os ceifeiros. Deus quer gente para trabalhar. O texto diz que depois que ele aprendeu um pouquinho com Priscila e Áquila, o que ele fez? Está no verso 27. Querendo ele passar a Acaia, os irmãos animaram ele. A primeira coisa que ele fez: eu vou embora, eu vou para Acaia. Eu aprendi a respeito do batismo de Jesus Cristo, consertei aqui o que estava defeituoso na minha fé. O que eu vou fazer? Vou para a rua pregar, vou falar, vou anunciar quem é Jesus. E o texto diz que os irmãos animaram ele. Irmãos, tem crente que é um verdadeiro balde de água fria, né? Você fala: vamos pregar, vamos ensinar, vamos para a escola dominical. Não vai dar certo. Não dá certo essas coisas. Eu falei a última vez, me tacaram o papelzinho na minha cara, me desanimaram. Irmãos, você tem que ter disposição. Paulo foi preso, foi açoitado, foi vilipendiado, humilhado por inumeráveis vezes. O autor aos Hebreus diz assim: vocês ainda não foram levados até a última instância, vocês não deram o sangue de vocês ainda por causa de Cristo, e estão reclamando do quê? Vocês estão aqui ouvindo a voz do pregador num som gostoso, tem louvor, tem uma igreja aconchegante. O que falta para nós é disposição. E às vezes nós vemos os nossos missionários contarem as aventuras deles no campo, como foram perseguidos, como perderam entes queridos. A gente fica com um olhão assim, dizendo assim: nossa, que maravilha, vou orar por você. Irmãos, nós temos que orar por nós. Nós não fazemos nada. Nada. E deixe-me fazer mais uma consideração aqui. Deus, olhem para mim, irmãos, Deus, Ele tem ojeriza de crente inútil. O livro do Apocalipse diz assim: porque você não é nem frio, nem quente, eu vou vomitar você da minha boca. Todo mundo usa esse texto para falar de fervor espiritual, né? Já que você não é desviado e não é pentecostal, então isso não é nada, Deus vai... Não tem nada a ver. O texto está falando de utilidade. As águas frias, elas eram usadas para beber, os soldados bebiam. E as águas quentes, elas eram usadas nas fontes termais, que usavam inclusive para curar feridas. Tinham fins terapêuticos para curar pessoas que voltavam da guerra, às vezes machucado. Então a água fria tinha uma utilidade, a água quente tinha utilidade, mas e a água morna? Servia para quê? Não servia para nada. O que o nosso corpo vomita, irmãos? Aquilo que não presta para nada. Nosso corpo coloca para fora aquilo que não tem utilidade. E é isso que Deus faz e vai fazer com muitos crentes. Você vai chegar, eu e você vamos chegar na eternidade e vamos dar as mãos para o Senhor. Está aqui, Senhor, tudo que eu produzi para o teu reino. O que você produziu? Quais são os resultados? Faltou disposição, faltou coragem, fervor, ânimo. O mesmo Oswald Smith, eu já concluo aqui, ele diz o seguinte: o homem que Deus usa é um homem livre de impedimentos. Nada cala mais a boca de um crente do que o pecado. O autor aos Hebreus diz que nós devemos nos livrar do peso
e do pecado que tão de perto, tão tenazmente nos rodeia. Nós somos, às vezes, acovardados porque estamos emaranhados em pecados individuais que calam a nossa boca. Pecados. Homens que não têm impedimentos, eles são corajosos. Mulheres que não têm impedimentos, elas são corajosas. Não tem nada nesse mundo que sirva para barrar um crente desse jeito. O alvo dele é a glória de Deus, é levar pecadores a Cristo. Esse é o objetivo dos homens de Deus. Existia um homem chamado David Brainerd, não sei se os irmãos já ouviram falar, ele foi genro de Jonathan Edwards. Eu vou ler um trechinho de uma anotação que eu fiz aqui, e eu gostaria que os irmãos se atentassem para isso. Ele iniciou seu ministério entre os índios nos Estados Unidos em 1743 e morreu em 1747. Olha o tempo de vida que esse rapaz teve. 1743 ele começou o ministério. Em 1747 ele morreu. Ele teve apenas 4 anos de trabalho missionário. Ele desejava se casar com a grande filha do pregador americano Jonathan Edwards, mas antes disso, ele foi acometido de tuberculose entre os índios. Ele morreu apenas aos 29 anos de idade. David Brainerd chegou a escrever em seu diário: eu quero esgotar a minha vida neste serviço para a glória de Deus. Ele estava tuberculoso, e as pessoas diziam para ele: volta para os Estados Unidos. Ele não ia para casa. Ele morreu entre os índios, pregando o evangelho. Um rapaz de 29 anos de idade. Edwards, que foi o sogro dele, escreveu o seguinte: preste atenção, irmãos, dotado de um gênio penetrante, de pensamento claro e raciocínio lógico, de julgamento muito exato, como era patente para todos os que o conheciam, possuidor de um grande discernimento da natureza humana, perscrutador e judicioso em geral. Ele também sobressaía em juízo e conhecimento teológico e, sobretudo, na religião experimental, ou seja, na vida prática. David Brainerd é um exemplo de alguém que resolveu colocar a sua vida no altar. As privações, o trabalho incansável, as intempéries, nunca consumiram seu vigor. Uma prolongada enfermidade foi que ceifou a sua vida. Devido à sua fragilidade física e aos rigores do campo missionário, ele contraiu tuberculose. Brainerd calculou o preço de seguir a Cristo e deliberadamente fez uma escolha que significava separar-se do mundo civilizado com as suas vantagens e associar-se à dureza e ao trabalho, e possivelmente a uma morte prematura e solitária. Entretanto, homens como William Carey, Henry Martin, Robert Murray McCheyne, John Wesley, Jonathan Edwards, Charles Spurgeon, Oswald Smith, Jim Elliot, citando apenas alguns, testemunharam a grande influência da biografia de Brainerd em suas vidas. Um biógrafo de Brainerd disse o seguinte: ele foi uma vela que, na medida em que se consumia, transmitia a luz àqueles que estavam em trevas. Um rapaz que dedicou os 4 anos da sua doença no campo missionário para levar os índios a Jesus Cristo. Nós estamos, lamentavelmente, presos a disposições desse mundo. Temos disposição para trabalhar, e isso é muito bom. Temos disposição para os nossos familiares, isso é muito bom. Temos disposição para estudar, e isso é muito bom. Temos disposição para fazer exercícios físicos, e isso é muito bom. Mas quando se trata do reino de Deus, nos falta disposição. E devemos animar e instruir uns aos outros, estimular uns aos outros a sermos dispostos a pregar e a falar de Jesus Cristo. É claro que o maior exemplo não é Apolo, é o próprio Jesus. Jesus, ele tinha conhecimento, aos 12 anos ele já ensinava os mestres em Israel, ele tinha humildade, porque mesmo sendo Deus, ele se submeteu ao seu Pai até a morte, e ele também tinha disposição ao ponto de ir até a cruz morrer por nós. E eu termino fazendo algumas aplicações rápidas aqui, irmãos. Primeiro, você está preparado? Está preparado intelectualmente para responder a respeito da sua fé? Você conhece a Bíblia? Se não está, a partir de hoje, se comprometa a conhecer mais a respeito das Escrituras, a ler a respeito das Escrituras, a crescer no conhecimento das Escrituras, e você então será poderoso para argumentar e levar as mentes que estão cativas na mão de Satanás
ao conhecimento do verdadeiro Jesus Cristo. Segundo, você reconhece que precisa aprender mais? Se você reconhece aqui, diante de Deus, que precisa aprender mais, e você precisa então demonstrar isso, vir para os compromissos na igreja, onde a palavra de Deus será ensinada. Não priorize, irmãos, principalmente no dia do Senhor, outras atividades, porque isso vai prejudicar na maneira como você fala de Jesus Cristo a pecadores. Terceiro, o que é que está impedindo você de falar de Jesus, de ser um missionário? Seja aqui no Jaguara, ou seja lá no seu trabalho, o que está impedindo você? É o pecado? É a falta de disposição? É o tempo? É uma má administração da sua vida? O que está sendo empecilho? Pense na vida de Apolo. Nada parava este homem. Ele pregava, e pregava, e pregava. Quando ele viu que precisava aprender, ele sentou, aprendeu. Depois que aprendeu, ele levantou e disse: vou para cá e a pregar. E os irmãos falam: vai, Apolo. Lançaram Apolo como uma flecha para o alvo. Vai e prega. Esse é o desejo de todo discipulador, ensinar pessoas e dizer: vai pregar, vai, traga pessoas para a igreja, convide os seus parentes, faça como Felipe. Eu fiz o projeto Felipe esses dias com os jovens. Chama lá alguém. Quem é que você pode convidar? Convida seu pai, sua mãe, seu irmão, traz o papagaio, traz o cachorro, traz todo mundo para cá, porque nós precisamos levar pecadores a Cristo. É para isso que nós estamos aqui, irmãos. Não há outra razão. Adorar a Deus é a missão divina, e adorar a Deus pregando a Jesus Cristo, participando da vontade de Deus no mundo. Que Deus abençoe os irmãos poderosamente. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos esta noite mais uma vez pela pregação da sua palavra. Nós te louvamos por esse texto, Senhor. Como é bom aprender com a sua palavra, como é bom aprender com outros irmãos, homens como Apolo, que eram dedicados, instruídos, conhecedores da sua palavra, conhecedores, homens cultos, preparados para argumentar a respeito da palavra do Senhor. Como é bom aprender a respeito de humildade, saber que nós precisamos também, Senhor, crescer mais e dia após dia sermos ensinados, instruídos, amadurecermos na Tua palavra, Senhor. Nós não sabemos tudo, nós precisamos do Teu ensinamento, ó Deus. Nós precisamos também de disposição. Senhor, como temos nos acovardado, ó Pai. Como temos nos acovardado, Deus, diante das oportunidades que o Senhor tem nos dado de falar da sua palavra e sermos participantes da tua missão. O Senhor enviou a Jesus Cristo e nos enviou também. Usa a nossa vida, nos dá disposição, queima, Deus, os nossos corações, ó Senhor, para que haja coragem, disposição, ânimo, Senhor, vigor para falarmos do Evangelho e não nos prendermos às coisas fúteis, vãs e vazias dessa vida. Como diz aquele cântico, Senhor, aquele hino, passarinhos, belas flores, essas coisas querem nos encantar. Não nos deixe, Senhor, são vis esplendores, mas nós queremos contemplar o nosso lar e levar pessoas a conhecerem a respeito da fé em Jesus Cristo. Eu oro por cada irmão aqui esta noite, Senhor, que ouviu a sua palavra, que entendeu a sua missão. Meu Senhor, que cada um de nós possa ser um missionário, um pregador da sua palavra, usado nas suas mãos, ó Deus, para levar pecadores ao arrependimento e à fé em Jesus Cristo. Que essa igreja cresça em conhecimento, que essa igreja cresça em humildade, e que essa igreja cresça em disposição para sermos usados poderosamente nas suas mãos, para levarmos pessoas à fé em Jesus, Senhor. Abençoa o nosso pastor, abençoa todas as sociedades da nossa igreja, para que nós estejamos sempre, Senhor, preparados para responder com mansidão a respeito da nossa fé. Essa é a nossa humilde oração. Dependemos e precisamos de Ti, Senhor. Eu sei que o Senhor está dizendo a esta igreja esta noite: dai-me um homem, que possa tapar a brecha entre mim e este povo, e eu o usarei. Assim diz o Senhor, a sua palavra nos diz isso. Nós oramos e te agradecemos porque sabemos que o Senhor está ouvindo a nossa oração em Cristo.
em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.